Quantas pessoas assistindo agora, que se realmente forem honestas consigo, estão com raiva de alguém sobre algo? Enquanto você usar a desculpa de que é muito difícil, você nunca será capaz de perdoar. Obrigada por estar conosco hoje no Desfrutando a Vida Diária. Hoje eu vou ensinar a respeito do tema da ofensa. Tantas pessoas hoje que estão com raiva de alguém sobre alguma coisa. Eu arriscaria dizer que talvez haja mais pessoas zangadas com algo ou ofendidas do que aquelas que não estão. E sabe, a Bíblia nos adverte muito, de novo e de novo, sobre os perigos de ficar ofendidos. E então, eu oro para que seus olhos sejam abertos hoje e que você veja qualquer área em sua vida onde talvez esteja ofendido e você nem percebe que está. Acho que nós podemos deixar as coisas presas dentro de nós e já estão lá há tanto tempo que vivemos com isso ao ponto de se tornar normal ou natural para nós. E, às vezes, damos tantas desculpas para a nossa raiva, mas nós temos que entender que isso nunca é justificável. Não importa o que alguém tenha feito com você, sua raiva, sua falta de perdão, amargura, ressentimento, ficar ofendido nunca é justificável, simplesmente porque Deus nos diz para não fazer isso. E eu quero que você tenha em mente que Deus nunca nos diz para fazer nada, a menos que isso seja algo que vai ser bom para nós. E, na verdade, eu ensino várias e várias vezes que quando você perdoa alguém que te feriu, você não está fazendo favor a ela, está fazendo favor a si mesmo. Porque quando mantemos a falta de perdão em relação a alguém, sabe, isso nos devora. É como se aquela ofensa é como ter um pouco de pimenta no seu sal, é como se fosse algo que fica te beliscando e você passa pela vida, pode até sorrir para aquela pessoa e prestar todas as gentilezas, mas lá no fundo há algo que fica realmente te incomodando e a primeira coisa que eu quero que entenda é que você sempre terá a oportunidade de ser ofendido. Talvez todos os dias. Uma vez eu desafiei as pessoas a pegar uma semana e contar quantas oportunidades tiveram de serem ofendidas, e uma garota voltou e disse que foram 40 e talvez este seja um número comum. Você pode se ofender no trânsito, pode se ofender no supermercado, pode se ofender no trabalho, pode se ofender com a família. E toda vez que nós lidamos com pessoas que são diferentes de nós, e pessoas cometem erros os mesmos que todos nós cometemos, vai haver uma oportunidade para a ofensa, mas esta é uma oportunidade que nós não devemos aproveitar. E sabe, de fato a Bíblia diz, não fique ofendido. Eu amo isso. Satanás nos oferece isso e ele sempre vai continuar nos oferecendo, mas porque alguém te oferece veneno não significa que você tem que tomá-lo. Então, ofensa, se você estudar a palavra no grego original, ela vem da palavra grega escandalon. Isto é o que diz, a definição no grego diz, este nome, escandalon, que é traduzido como ofensa, esse é o nome da parte da armadilha, onde a isca é colocada para atrair o animal para a armadilha. Então, seria como queijo na ratoeira, sabe? Você não pega um rato numa ratoeira, se não houver nada na ratoeira para atraí-lo e Satanás quer nos prender. Ele quer nos prender na miséria, sabe? Ele quer nos prender em um lugar onde estamos fora da vontade de Deus, mas não estamos cientes ou sentimos que não podemos fazer nada a respeito. E assim a ofensa seria como queijo na ratoeira, e Satanás usa a ofensa para nos atrair para problemas mais profundos.
E a ofensa, se ela não for tratada prontamente, pode se transformar em algumas coisas muito ruins. Amargura, ressentimento, falta de perdão e até mesmo ódio. E nós não devemos apenas perdoar, nós devemos perdoar frequentemente e rapidamente. Há escrituras que dizem as duas coisas. E quanto mais rápido perdoarmos, então mais fácil isso será. E uma das maneiras de perdoar é acreditando no melhor de cada pessoa. Ou talvez tentando entender de onde elas vêm. Sabe, sempre tem os dois lados de cada história e quando alguém faz algo que nos machuca, nós entendemos o que eles fizeram conosco, mas não conhecemos seus corações, não sabemos o que está acontecendo em seus corações, muitas vezes não sabemos como eles foram tratados na infância e eles podem ter feridas e situações por dentro que fazem com que façam o que eles fazem ou se comportem do jeito que se comportam. Você pode ir a uma loja e encontrar um vendedor ranzinza e isto pode ser uma ofensa para você porque está gastando seu dinheiro lá, você espera que eles sejam legais com você, mas eu não sei, talvez perder um ente querido. Recentemente eles estão fazendo tudo o que podem para ficar naquele emprego e é bom se nós tentarmos acreditar no melhor das pessoas, em vez de ficarmos tão preocupados com a maneira como estão nos tratando e considerar o que estão fazendo a si mesmas. Eu amo que Jesus disse na cruz: Pai, perdoe-os, pois eles não sabem o que fazem. Não é interessante? Perdoe-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Sabe, a Bíblia diz que se Satanás tivesse percebido o que ele estava fazendo, ele nunca teria crucificado o Filho de Deus. Ele não percebeu o que estava fazendo. Ele achou que estava ferindo a Jesus, mas, na verdade, ele estava libertando o mundo. Mesmo tempo, mesma coisa, muitas vezes, quando as pessoas fazem algo conosco, não sabem o que estão fazendo. Talvez elas não estejam tentando nos machucar, não é o objetivo do que estão fazendo. Nós nos cruzamos um dia quando as coisas estavam difíceis para elas. Agora, eu sei que há vários tipos de coisas que muitos de vocês passaram. Tenho certeza de que alguns foram feridos profundamente, sabe? Eu fui abusada sexualmente pelo meu pai, minha mãe sabia disso, mas não sabia como me ajudar. Ela tinha uma personalidade muito fraca para confrontar o meu pai, saber como agir, então ela ignorou a situação e isto trouxe algumas feridas profundas na minha vida. Eu me casei com o primeiro rapaz que apareceu, ele ficava com outras mulheres, e foram mais 5 anos de agonia. Então, eu sei o que é ser uma pessoa ferida. Sei como pode ser desafiador perdoar as pessoas que te feriram, mas a primeira coisa, se nós vamos perdoar, temos que acreditar que é possível. Não podemos continuar falando sobre como é difícil, porque mesmo que Deus nos chame para fazer coisas difíceis, Ele sempre nos dará graça suficiente para fazer o que Ele nos pediu. Então, se há alguém assistindo hoje, você pensa, bem, eu não consigo perdoar, isso é demais, não é justo, não é certo. Bem, Jesus tomar o nosso pecado não foi justo e não foi certo. Ele nos perdoar por nossos pecados contra Ele não foi justo, mas Ele o fez mesmo assim. E nós precisamos seguir o exemplo dele e fazer isso também. Eu fico muito preocupada como todas as pessoas no mundo hoje estão com raiva. Nós vivemos em um mundo tão irritado e... Cara, eu sinto que eu preciso continuar pregando isso de formas diferentes até que as pessoas entendam. Eu disse a alguém ontem, eu estava com uma pessoa no carro e falávamos sobre o quão chateadas, o quão facilmente as pessoas se chateiam. E como dirigir no trânsito, quero dizer, se você comete um pequeno, minúsculo errinho, sabe? A pessoa já começa a gritar e esbravejar com você, como se você fosse a pior pessoa da Terra, e as pessoas, elas não querem dar espaço para ninguém hoje em dia para cometer erros. Elas se esquecem de que cometem erros o tempo todo e querem misericórdia, mas ainda assim não querem dar misericórdia quando precisam dá-la. E estávamos falando de
algo que aconteceu que chateou uma pessoa. E claro, eu já vivi por um bom tempo, então já passei por todas essas fases de ficar chateada, de ficar magoada, e eu aprendi. Na verdade, eu tenho aprendido, e aprender leva um longo tempo. Então, quando alguém te diz, eu aprendi isso, vale a pena ouvi-los, porque talvez, se você fizer isso, você pode se poupar de vários anos de agonia. E eu aprendi que ficar chateado com algo sobre o qual você não pode fazer nada é totalmente, completamente inútil. Eu também aprendi que tentar fazer as outras pessoas serem como você quer que elas sejam e ficar com raiva delas se elas não quiserem, isso também é inútil, porque só Deus pode mudar as pessoas e as pessoas só vão mudar se elas quiserem mudar. E não porque você quer que elas mudem, mas porque elas querem mudar. Eu posso te garantir hoje que se você tentar dar mais misericórdia às pessoas e muito, muito menos julgamentos severos, a sua vida vai ser realmente muito melhor. Você vai ser uma pessoa muito mais feliz. Então, Satanás usa as ofensas, às vezes até pequenas coisas, e temos um monte de coisinhas armazenadas dentro de nós, e porque nós não as deixamos ir, então todas essas coisinhas se acumulam e se tornam coisas grandes. E Satanás usa as ofensas como isca para nos atrair para uma vida de amargura, ressentimento e falta de perdão e até ódio. Mas Deus nos chama a amarmos uns aos outros e deixarmos o nosso amor ser vermelho, quente, em chamas, intenso, abundante, sempre crescendo. Porque o amor, se andarmos em amor, essa é a única coisa que impedirá o diabo de ser capaz de nos controlar ou nos tirar dos trilhos ou nos arruinar ou destruir o maravilhoso destino que Deus planejou para nós. Deus tem um plano incrivelmente bom para a sua vida, mas você pode arruiná-lo se você mantiver falta de perdão para com alguém. 1 Pedro 5,8 diz, o diabo vaga por aí como leão rugindo, com fome feroz, buscando a quem ele possa devorar. Mas veja, essa pessoa não precisa ser você. Não é porque ele está vagando por aí procurando por quem possa devorar que tem que ser você quem vai morder a isca. Eu amaria se todos nos assistindo hoje tomassem uma decisão. Eu realmente vou ter cuidado de agora em diante sobre ficar e permanecer com raiva. Às vezes ficamos com raiva tão rápido. E sabe, qualquer coisa nos irrita, bem? A Bíblia não diz que nunca podemos ficar irados, mas quando estiver com raiva, não peque. Quando estiver com raiva, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Então, Deus entende isso, Ele entende as nossas emoções, entende nossos sentimentos. Ele nos dá um espaço de tempo para passar por isso. E uma das maneiras mais rápidas de trabalhar a questão da raiva é entendendo que todos fazemos coisas que ferem as outras pessoas. E, cara, se nós não aprendemos a perdoar uns aos outros, nunca seremos capazes de nos dar bem com ninguém. Se você continuar, na definição da Vine também diz que a ofensa é um obstáculo ou uma pedra de tropeço. O que é isso? Significa que isso dificulta a sua caminhada com Deus e se torna um ponto de tropeço. Você pode estar caminhando e fazendo progressos em sua caminhada com Deus, e então Satanás lança um ataque de ofensa, ou amargura, ou falta de perdão contra você. E se você não resistir e rapidamente sair daquilo, isso se tornará um obstáculo em sua caminhada com Deus e você pode parar de crescer no seu relacionamento com Ele, sabe? Por causa disso. Quando permitimos que o espírito de ofensa entre, isto se torna um obstáculo, uma pedra de tropeço na nossa caminhada e no nosso relacionamento com Deus. E alguns de vocês, ou talvez pequenas coisas como você dizer, eu acho que eu não tenho sentido a presença de Deus há muito tempo, ou sinto que Deus não está respondendo minhas orações. Bem, há escrituras que dizem que Deus não pode responder às nossas orações até que perdoemos as pessoas com as quais estamos mantendo questões. Isso é muito, muito claro na Bíblia. De fato,
diz: se você não perdoar os outros por suas transgressões contra você, o seu Pai no céu não perdoará as suas. Eu acho que não levamos essas coisas a sério bastante. Nós continuamos falando sobre como nós nos sentimos sobre o que alguém nos fez. E sabe, eu estou pensando, enquanto estou ensinando esta mensagem hoje, quantas pessoas assistindo agora, que se realmente forem honestas consigo, estão com raiva de alguém sobre algo. E enquanto você usar a desculpa de que é muito difícil, você nunca será capaz de perdoar. Deixe-me te dar algumas dicas. A maneira de perdoarmos as pessoas é do jeito de Deus. E ele diz assim: ore por seus inimigos. Então essa é a primeira coisa que você faz. Você ora. Você ora para que eles sejam abençoados e você pensa: eu não quero que eles sejam abençoados, bem? A primeira coisa com a qual Deus vai abençoá-los é com a verdade. Não é que se você orar pelos seus inimigos, eles vão ganhar um carro novo, uma casa nova. Não é desse tipo de coisa que Deus está falando. Então, talvez, se você orar por eles, em vez de julgá-los e criticá-los, Deus pode abrir os olhos deles e eles podem mudar. E sabe, a Bíblia diz: abençoe seus inimigos e não os amaldiçoe. E abençoar, neste contexto, significa falar bem de, e maldição significa falar mal de. Então, quando alguém nos fere, temos que ter cuidado sobre como falamos deles com outras pessoas. Marcos capítulo 4, verso 17. Claro, Marcos capítulo 4 é um capítulo na Bíblia que fala sobre como o semeador planta a semente em diferentes tipos de solos. E fala também como essas sementes, elas se enraizam e crescem. E a semente é a palavra de Deus, o semeador é o Espírito Santo e nosso coração é o solo onde a palavra de Deus é semeada. Então, nós devemos ser honestos conosco e decidir que tipo de coração eu tenho. Então, ele está falando de um grupo de pessoas aqui. Verso 17, eles não têm raízes em si mesmos. Ou eles não têm profundidade. Há muitos cristãos rasos. Eles passam pelos movimentos, vão à igreja, colocam um pouco de dinheiro no saco de ofertas, podem até fazer um pouco de boas obras de vez em quando, mas a verdade é que eles são superficiais. E uma das coisas que acontece quando o cristão é superficial é que eles são bons até que haja um problema e então não sabem como continuar a se comportar de forma cristã quando as coisas não são tão fáceis. Eles não têm raiz em si mesmos e assim suportam por um tempo. Mas quando surgem problemas ou perseguições por conta da palavra de Deus, quando estamos estudando a palavra, Satanás virá contra nós. Ele vai encontrar uma maneira de vir contra nós. E uma das maneiras com que ele vem contra nós para tentar nos distrair e nos fazer perder o foco é nos deixando chateados com algo ou chateados com alguém. Quando surgem problemas ou perseguições por causa da palavra, eles imediatamente se ofendem. Uau! Se tornando descontentes, indignados e ressentidos, e eles tropeçam e eles caem. Agora, o dicionário Webster de 1828 define a ofensa em algumas outras palavras com as quais somos bem familiarizados, como desagradar, bem? Quanto tempo você consegue ficar perto de alguém sem que te desagradem de alguma forma? Geralmente não muito tempo. Alguém estava me falando outro dia de uma família que, toda vez que há qualquer tipo de discussão naquela família, todos querem esbravejar e falar e ficar falando, continuar falando e falando mais e mais e mais. Eu não sei como as pessoas conseguem viver assim, ele disse. A minha família estava reunida no Natal e alguma coisinha aconteceu no final do dia e então nós conversamos sobre aquilo, esquecemos e todo mundo foi para casa feliz. Bem, isso é o que nós podemos fazer se estivermos determinados a fazer do jeito de Deus. Desagradar, fazer raiva, afrontar. Isso expressa um pouco menos do que a raiva, do que a ira, sem modificar a palavra.
Isto é quase o sinônimo de desagradar. Ficamos ofendidos por grosserias, incivilidades, linguagem imprópria. As crianças ofendem seus pais com a desobediência e os pais ofendem seus filhos com austeridade ou restrições irracionais, severidade ou restrições. Na verdade, muitas coisas nos ofendem e ficamos ofendidos com muita facilidade e muita frequência, sabe? Mas o amor não é delicado. 1 Coríntios 13 diz ao amor, o amor nós deveríamos ser amáveis, Deus é amor, temos o Espírito dele em nós. O amor não é sensível ou facilmente ofendido. Uma das minhas confissões sobre minha vida é eu sou impossível de se ofender. Agora, eu costumava ser uma pessoa muito sensível e muitas vezes as pessoas inseguras são desse jeito. Elas te dão o trabalho de fazê-las se sentir bem sobre si mesmas o tempo todo, sabe? E ninguém consegue viver sob essa tensão por muito tempo. Eu era assim nos primeiros anos do meu casamento com o Dave. Eu queria que ele sempre me fizesse sentir bem comigo mesma, mas temos que receber isso de Deus. Precisamos parar de querer que as pessoas nos dêem o que só Ele nos dá. O amor não é facilmente ofendido, não é sensível. Devemos sermos bem determinados de que não vamos viver com a ofensa no coração e que faremos tudo para mantê-la fora dele. Provérbios 4:23, guarde o seu coração com toda a diligência, pois dele procedem as fontes da vida. Mantenha o coração correto diante de Deus. Filipenses 1:9 e 10. Paulo orou isso pela igreja filipense, e eu oro para que o seu amor possa abundar cada vez mais e mais. Eu amo isso, nunca amamos o bastante, sempre temos que crescer em amor. Eu oro para que vocês possam provar as coisas excelentes e que possam permanecer sinceros e sem ofensas até o dia de Jesus Cristo. Meu Deus! Paulo orou por eles para que seguissem todo o seu caminho até que Jesus voltasse para buscá-lo sem deixar a ofensa entrar em seus corações. Ficar com raiva das pessoas é um trabalho duro. E sabe, eu não tenho energia para isso mais. E sabe, eu prefiro liberar a pessoa para Deus e deixar que Ele faça o que precisa fazer e permitir que Ele trabalhe comigo para mudar-me. Salmo 119, 165 diz: grande paz tem aqueles que amam a sua lei, nada pode ofendê-los ou fazê-los tropeçar. Isso não é incrível? É simplesmente incrível, sabe, o quanto a Bíblia fala sobre não ficar ofendido. E sabe, eu acho que não há ninguém nos assistindo agora que você nunca teve a oportunidade de ficar ofendido. Regularmente, mas lembre-se de que você não tem que aceitar a ofensa. Só porque o diabo te oferece, você não tem que aceitar. Existem 6 tipos de ofensas, então vamos falar sobre a ofensa por mais 2 dias depois deste. Aceitar a ofensa, ofender, ser ofendido pela verdade, ser ofendido por Deus, ofender ao Espírito Santo e ofender a si mesmo, pecando contra a sua própria consciência. Mas sabe, a Bíblia diz que não haverá ofensa no céu. A ofensa constrói uma fortaleza de amor frio, e é exatamente isso que Satanás quer. De fato, um dos sinais do fim dos tempos, e todos dizemos que cremos que estamos vivendo nos últimos dias. Acho que todos os cristãos sempre acreditaram que estavam vivendo nos últimos dias. Paulo, ele achava que Jesus voltaria em breve. Acho que devemos viver como se acreditássemos que ele voltará esta noite ou antes de amanhã, sabe? Vamos ficar prontos para quando Jesus voltar para nos buscar? Não vamos. Oh Deus, eu preciso tentar me preparar e eu quero viver pronta, e uma das maneiras para fazer isso é mantendo a ofensa, a amargura e o ressentimento fora do meu coração. Eu tive que aprender a fazer isso. Tive que parar de dizer isso é muito difícil, parar de dizer não consigo, parar de dizer não é justo, você não sabe o que fizeram comigo. Finalmente, Deus me deu a graça de perdoar minha mãe e o meu pai totalmente e cuidar deles até a velhice, sabe? Até que foram para casa ficar com ele.
E como resultado de Deus ter me dado a graça de mostrar amor ao meu pai, ele acabou entregando seu coração ao Senhor e eu sei que ele está no céu. Odiar as pessoas, ficar com raiva delas, continuar a tomar todas as suas ofensas, nunca faz bem a você nem a ninguém mais. Mateus 24 diz que nos últimos dias muitos ficarão ofendidos. Nós temos que parar de ficar bravos toda vez que algo acontece em nossa vida que nós achamos que é injusto. E há tantas coisas injustas na vida, mas Deus é um Deus de justiça. Quero dizer que isso significa que Ele vai transformar tudo que é errado em certo, mas... Quantos aqui diriam que estão tendo algum problema na vida nesse momento, certo? Bem, o título de hoje é Não se ofenda com os problemas. Ofendido. A palavra ofensa vem de uma palavra grega, pronuncia-se escandalon, e é, na verdade, a parte da armadilha onde você pendura a isca que vai atrair o animal e permitir capturá-lo. Então Satanás ama a ofensa. Ele adora quando ofendemos uns aos outros. Ele ama quando nos ofendemos com Deus. Ele gosta disso. Ele ama quando ficamos ofendidos. E a Bíblia diz que algumas pessoas, elas são ofendidas por problemas. Tem várias coisas aqui em cima e elas não querem ficar onde eu quero que fiquem. Mas eu acho que a ofensa, eu estava pensando sobre isso. Acho que é como ter uma cutícula inflamada no seu espírito. Tenho certeza que muitos aqui já tiveram uma cutícula inflamada em algum momento e quando você bate, você tenta pará-la ao máximo que puder, mas nunca consegue tirar tudo até a raiz, então aquela coisa cresce de novo. Isso dói, machuca, e se for nos dedos do pé, ficam presas nas cobertas à noite. E a única maneira de você se livrar dessa cutícula inflamada é arrancar essa coisinha pela raiz. E sabemos que isso dói. Mas às vezes mantemos coisas na nossa vida que continuamos tentando aparar.
E elas voltam a crescer e precisamos ir atrás da raiz e nos livrar da raiz do problema. Tem alguém aqui que vem lidando com essa mesma coisa de novo, anos e anos e anos? Bem, talvez seja a hora de você acabar com isso, arrancar isso pela raiz, sabe? Chega de ficar com esse problema a vida inteira. Em Marcos, no capítulo 4, dos versos 14 ao 17, esta é a parábola do semeador. O semeador saiu a semear a palavra, e é isso que eu estou fazendo hoje. Estou semeando a palavra de Deus em sua vida. Os que ficaram ao longo do caminho são aqueles que têm a palavra semeada em seus corações. Esse é você. Mas quando eles a ouvem, então Satanás vem e pela força, ele vem e arranca toda aquela palavra que foi semeada neles. Isso acontece com tantas pessoas, elas nem percebem que está acontecendo. Você precisa entender que o diabo odeia o seu progresso. Se você realmente ouvir isso hoje e prestar atenção, isso vai ajudá-lo a progredir, vai ajudá-lo no resto do dia e amanhã e na próxima semana, e você vai aprender algumas coisas sobre problemas que te ajudarão a lidar com isso, talvez melhor do que você tem lidado agora. E em Marcos 4, acho que no verso 24, a Bíblia diz que a medida do pensamento e estudo que nós damos à verdade, que nós ouvimos, é a mesma medida da virtude, do conhecimento que voltará para nós. Então, isso não é algo que você deve apenas vir, sentar aqui e desfrutar de todo o trabalho que coloquei nisso. Se você quer receber o máximo que puder do que você ouvir, você precisa sair, ir para casa e pensar nisso. E uma das coisas que realmente precisamos fazer é aplicar a mensagem que ouvimos em nossa própria vida. Não só querer que outra pessoa estivesse aqui porque acha que ela precisa da mensagem, mas pergunte a si mesmo, como isso se aplica à minha vida? Eu tenho algum problema com isso na minha vida? Bem, o diabo não quer que você faça isso, então ele tenta, antes que você tenha esta chance, roubar a palavra de você. Você diz, Joyce, como ele pode fazer isso? Bem, sabe, você poderia ficar ofendido no estacionamento. Alguém vem e te corta ou não age muito bem e você então se ofende, diz algumas coisas ruins e o diabo acaba te colocando numa direção diferente daquela que Deus quer que você siga, que é ser capaz de meditar no que você ouviu e realmente pensar em aplicar isto à sua vida. É perturbador para mim que tantas pessoas pensem que ir à igreja é tudo o que é preciso, sabe? Desde que outra pessoa faça todo o trabalho, vou me sentar naquele banco acolchoado ali e fazer a minha marca do eu fui à igreja no meu calendário. Você tem que aplicar isso à sua vida. Quero que se lembre disso. Aplicar isso à sua vida. Porque não te traz bem algum você estar aqui hoje se você não aplicar isso à sua vida. Amém? O diabo vem de uma vez, ele não perde tempo, ele vem de uma vez e pela força rouba o que foi semeado em seus corações. E da mesma forma, aquelas semeadas em terra pedregosa são aqueles que quando ouvem a palavra de imediato recebem, aceitam e eles a saúdam com alegria. Essas pessoas são divertidas de se ter no culto, porque elas ficam tão empolgadas com o que elas ouvem. Então elas vão e gritam amém. Amém, amém. Amém. E você ama tudo o que é dito, vai para casa e não faz nada com isso. Porque você não tem, a Bíblia diz, você não tem nenhuma profundidade em sua vida. Não tem profundidade, você é apenas um ouvinte emocional. Isso é bom? Sim.
Glória a Deus, quebra essas cadeias. Eu gosto dessa música. Vou continuar fazendo as muitas coisas que eu não deveria estar fazendo, mas quebra essas cadeias. Isso é muito bom. E elas não têm raízes verdadeiras em si mesmas. E assim elas suportam por pouco tempo. Mas então, quando surgem problemas ou perseguições por causa da palavra, eu amo isso. Aqui não diz que os problemas ou perseguições surgem porque você tem pecados em sua vida? Agora, às vezes, este pode ser o caso. Por exemplo, a Bíblia diz que se formos para a cama com raiva, isso dá ao diabo uma brecha em nossas vidas. Se você tem um pecado não confessado em sua vida, isso pode ser uma porta aberta para o diabo. Mas só há 2 vezes na sua vida que você tem problemas. É quando está fazendo o que é errado e quando está fazendo o que é certo. E aqui diz que o diabo vem por causa da palavra. E só porque você está aqui hoje, eu não quero te dar más notícias, mas isso faz de você um alvo. Porque o diabo, ele detesta o progresso. Ele não queria que você fosse salvo, mas agora que você é salvo, ele quer fazer tudo o que puder para evitar que você cresça e haja como um cristão, sabe? Veja, se todos nós agíssemos como cristãos e nos comportássemos como cristãos, se ouvíssemos a palavra e depois a levássemos para o mundo e vivêssemos a palavra, todo mundo no planeta que nunca entregariam suas vidas a Jesus já teriam feito isso. E estaríamos no caminho de volta para casa. Eu não sei se você entende o quão importante é como você se comporta em público. Você entende isso? O nosso comportamento é tão importante. Você pode colar um adesivo no seu carro, pendurar uma cruz no pescoço, mas tudo o que está fazendo é convidando as pessoas para te observar e ver se você é verdadeiro ou apenas uma fraude. E todos sabemos que é fácil perder a paciência, é fácil ficar impaciente quando as coisas não acontecem do nosso jeito, do jeito que planejamos. Mas coisas acontecem na vida. Começamos por diversão alguns anos atrás a manter um registro das coisas loucas que acontecem quando estamos na estrada fazendo as conferências. E no final do ano é hilário ver todas as coisas que aconteceram, que esta é a primeira vez que saímos este ano e um dos nossos rapazes que vai à frente dirige por várias rotas para encontrar a igreja e conhecer as pessoas e todas estas coisas. Bem, o voo dele foi cancelado ontem e sem avisar, cancelaram o carro que era alugado. Quando chegou aqui, ele tentou alugar um carro, mas não havia carros para alugar, então ele teve que pegar emprestado um carro da igreja. Bem, isto foi apenas a irritação e o problema número 1. E então, esta manhã eu me sentei para estudar e eu me levantei às 4 da manhã para estudar e a lâmpada do abajur ao lado da minha cadeira apagou. Então eu tive que me levantar, tive que procurar outra lâmpada em algum lugar, voltar e colocá-la lá. E são apenas coisas. Quantos sabem que há coisas que acontecem o tempo todo? São coisas. Quanto mais calmo você conseguir ficar, mais louco o diabo fica. Me ouviram? Mesmo quando você está sozinho em sua própria casa. Veja, já houve dias na minha vida quando eu teria permitido que aquela lâmpada me deixasse brava. Estou aqui tentando estudar a palavra e Deus não entende por que deixou isso acontecer. Mas hoje sei que isso é o diabo tentando me irritar. E então eu calmamente me levanto e vou procurar outra lâmpada e colocá-la lá. Então tudo dá certo. Fique calmo. Quantos precisam parar de ficar bravos toda vez que acontece algo que você não gosta? Se você quer ser um cristão, sempre te acontecerão coisas das quais você não gosta. Nós temos uma enorme... O que
é aquilo, que tipo de árvore é aquela do nosso quintal? Aquela grande que você gosta de olhar. É um carvalho? É um enorme carvalho. Ele está lá, eu nem sei há quantos anos, sabe? E deixe-me dizer, quando há tempestades em Santo Luz, o que aconteceu algumas vezes na última semana, aquele bebê não se move. Ele fica lá e não há nenhuma tempestade que o derrube. Mas tem outros pequenos arbustos que ainda tem muito a crescer, sabe? Agora eu estou falando com alguém, com algum pequeno arbusto que ainda tem muito a crescer aqui hoje, sabe? Quando vem a tempestade, ela pode quebrar ou arrancar a árvore. Tivemos uma tempestade muito forte há algumas semanas e havia algumas árvores consideravelmente grandes que foram arrancadas do chão pelas raízes. Mas o carvalho não se abalou, porque não é preciso dizer quão profundas essas raízes são. Então vou te perguntar, você é uma árvore ou um arbusto? Uma árvore ou um arbusto? Voltando para Marcos 4, e eles não têm nenhuma raiz verdadeira em si mesmos, e assim eles resistem por um pouco de tempo, e quando surgem problemas ou perseguições por conta da palavra, imediatamente eles se ofendem. Ficam descontentes, indignados. E a palavra indignado significa ficar irritado com o que você entende como um tratamento injusto com você. Eu não sei por que nós achamos ser tão injusto conosco se tivermos um problema. Deus, eu fui à igreja, eu dei a minha oferta. Eu não entendo por que isso está acontecendo comigo. Isso não te incomodaria se estivesse acontecendo com outra pessoa? Você diria a ela, confie em Deus, acredite em Deus. Vamos lá. Não é assim? É tipo, espere, irmão, isto é só o diabo tentando te irritar. Fique feliz e continue louvando a Deus, irmão. Mas sabe, quando acontece conosco, ficamos ofendidos. Bem, não sei por que isso está acontecendo comigo. Por que não com você? Um homem que conheço, o filho teve câncer e, claro, esperávamos por um milagre. Mas isso não aconteceu e o garoto morreu. Este homem ficou muito bravo com Deus. Ele disse, onde você estava quando meu filho morreu? Deus respondeu imediatamente e disse, no mesmo lugar que eu estava quando o meu filho morreu. Vamos, nós temos que parar de ficar bravos toda vez que algo acontece em nossa vida que nós achamos que é injusto. Há muitas coisas injustas na vida, mas Deus é um Deus de justiça. Quero dizer que isso significa que Ele vai transformar tudo que é errado em certo. Mas, antes de você aplaudir, eu quero dizer o mas. Deus vai pegar tudo de ruim que acontecer com você e vai redimir. Ele vai pegar tudo que o diabo intentou para o mal e fará cooperar para o bem. E Ele vai fazer tudo cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Mas você tem que estar agindo corretamente e se comportando direito. Bem, tem uma pessoa ali que está acordada o suficiente para concordar comigo. Veja, como nós nos comportamos durante o processo tem tudo a ver com a velocidade com que conseguimos a vitória. Vamos, eu disse como nós nos comportamos durante o processo. Cara, este é um lugar positivo, fizemos tantas confissões positivas e Lisa se levantou e profetizou tantas coisas boas que vão acontecer com você. Bem, eu não quero arruinar nada, isso já foi profetizado, mas elas não vão acontecer com você se permanecer um arbusto. Você tem que se tornar uma árvore.
É a hora de alguns crescerem, sabe, aqui. Quero dizer, agora é a hora de crescer. Agora eu tenho uma escritora que eu quero ler, que tem a palavra sofrer nela. E as pessoas não gostam dessa palavra. Não gostamos de ouvir sobre sofrimento. Quero dizer, é incrível como nós nos comportamos em face do menor inconveniente. Sabia que somos podres de mimados? Se o sinal do celular desligar na área por 1 hora, já achamos que é o apocalipse. A nossa energia caiu há algumas semanas e ficou desligada por 6 horas. E, oh, meu Deus, tivemos que ligar para a minha filha, o meu genro teve que vir, ir lá fora, ligar o nosso gerador, sabe? E temos um gerador que automaticamente alimenta a nossa casa, mas nós tivemos que sair e ligar o gerador. Enquanto esperávamos, não pude assistir ao meu programa que eu queria assistir, sabe? E o meu celular não funcionou. Vamos, quantos sabem como somos? Nós estamos esquecendo algumas coisas. Agora, eu tenho estudado sobre santidade. Eu saí e... Não, eu não saí. Eu pedi online todos os bons livros. Tudo aquilo que parecia bom, que falava de santidade. Agora, se você quer algo para mexer com sua vida, basta estudar sobre santidade. E eu me pergunto, há quanto tempo você não escuta uma boa mensagem sobre santidade? Ou sobre o temor reverencial ou o temor de Deus. Nós gostamos de todas as mensagens de sobremesa. E como vocês sabem, eu não sirvo muita sobremesa. Só ocasionalmente. Mas eu deixo a sobremesa para outra pessoa. Porque eu sei que se você comer sua sobremesa, vai morrer. Você precisa comer seus vegetais. Paulo disse à igreja de Coríntios, ele disse, eu não posso falar com vocês como homens, eu ainda tenho que ensiná-los como bebês, não posso lhes dar a carne da palavra, tenho que continuar lhes dando leite. Porque vocês não estão qualificados na doutrina da justiça. Ele quis dizer que eles nem sabiam quem era Cristo ainda. Se você começa a estudar a santidade, isso vai mexer com o que você assiste na TV. Os filmes que você sai para assistir, você pode ter que parar de fofocar das pessoas que não gosta. Meu Deus, você pode ter que perdoar alguém de quem ainda tem raiva. Deus pode dizer para você abençoar alguém de quem você não gosta. Eu te desafio duplamente a ir comprar alguns livros sobre santidade. Agora, este aqui é de R.C. Sproul, que por acaso não está vivo e não acreditava que as mulheres deveriam pregar, mas eu gosto dele mesmo assim. Porque eu decidi que se nós quisermos amar só as pessoas que concordam conosco... Eu estou escrevendo um livro chamado Amando Pessoas que São Difíceis de Amar. Sabe, Jesus ama pessoas difíceis de se amar. Quero dizer, que vantagem tem se amarmos as pessoas que também nos amam? Jesus disse que até mesmo um pecador, um descrente, pode fazer isso. Então eu quero ler algumas coisas para você que estão aqui. Talvez você não goste, eu não sei, mas isto falou com as partes mais profundas de mim. O profeta do Antigo Testamento era um homem solitário. Veja, isto me impressionou porque se você fizer o que eu venho fazendo há 45 anos, você terá que passar por muito tempo sozinho estudando e
se aprofundando com Deus enquanto as outras pessoas estão se divertindo. Ele era um indivíduo robusto, designado por Deus para uma tarefa dolorosa. O registro da vida dos profetas é lido como uma história de mártires. Vocês estão tão quietos. A Bíblia diz: Jesus, ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, ele foi um homem de dores, familiarizado com sofrimento. E sabe, Jesus, ele disse que o discípulo não está acima do mestre, porque nós achamos que tudo deve ser muito fácil para nós. Estamos preparados para passar algumas dificuldades? O que acontece se tivermos que ficar aqui para a tribulação? Eu sei que você crê que não teremos, e espero que não tenha mesmo. Mas eu não sei. Quem vai suportar então? É claro que Jesus era de uma longa linhagem de homens a quem Deus havia chamado para muito sofrimento. A maldição do profeta era a solidão. Sua casa era numa caverna. O deserto era o seu tradicional ponto de encontro com Deus. A nudez era às vezes o seu guarda-roupa. Quem foi o profeta que andava nu? Isaías. Quem deitou do lado dele? Ok. Isaías. Deus o deixou nu por vários anos, gente. Eu não sei se eu conseguiria lidar com isso. Isso é como se você... Você já está desejando não ter vindo aqui, certo? Veja, só estou tentando te preparar. Eu só quero que você consiga passar pelos momentos difíceis da vida. Espero que tudo seja um mar de rosas, mas só para o caso de não ser. Temos que estar preparados. Porque muito do que conhecemos da Bíblia é só a teoria, até que precisemos colocá-la em prática. E quando a colocamos em prática, é aí que conhecemos a Deus. Você não apenas sabe sobre Deus, mas você começa a conhecer Deus de uma maneira mais profunda do que poderia imaginar. Marcos 4, começando no verso 4, portanto, o semeador semeia a palavra. Aqueles ao longo do caminho são aqueles que têm a palavra semeada em seus corações, mas quando a ouvem, Satanás vem e de uma vez a força e arranca a mensagem que foi semeada neles. É bom vir e ouvir a palavra, mas é ainda melhor se você levar essa palavra com você e mantê-la em seu coração e meditar nela e meditar nela. Mas é muito comum que Satanás, no minuto em que você vai embora, lance algo para você que vai te distrair e tirar sua mente daquilo que você quase aprendeu, para ter certeza que você não aprenda nada e nem comece a aplicá-la à sua vida. Aqueles ao longo do caminho são aqueles que, quando tem a palavra semeada em seus corações, Satanás vem e de uma vez, Satanás está ativo no planeta Terra e ele está lá fora tentando garantir que não cresçamos espiritualmente. Amém? Ele não está feliz por você estar aqui, ele vai fazer de tudo para que você não aprenda nada. E eles não têm nenhuma raiz real em si mesmos. Todo mundo diga raiz. E assim eles resistem por um tempo. Então, quando surgem problemas ou perseguições por causa da palavra, eles imediatamente ficam, o quê? Ofendidos. Ficam descontentes, indignados, ressentidos e tropeçam e caem. Agora, cada uma dessas palavras são palavras muito interessantes. Ressentimento, ofensa, indignação. Sabe, essa indignação é algo assim, bem, isso não deveria estar acontecendo comigo. Por que está acontecendo comigo? É incrível como nós ficamos bem se as coisas estão acontecendo com as outras pessoas.
Você precisa confiar em Deus. Você tem que confiar. Mas quando acontece conosco, bem, como assim? Eu não sei por que isso está acontecendo comigo. E precisamos ter muito cuidado com esta coisa de, bem, Deus, eu vou à igreja toda semana, eu dou o dízimo, eu oro, eu faço isso, eu faço aquilo. Posso te dizer algo? Deus, Ele não nos deve nada. Amém? Essa é a verdade. Se tivéssemos o que merecemos, estaríamos em sérios problemas. E aqui diz, eles tropeçam e caem. Eles tropeçam e caem. Veja, a definição de ofensa significa que aquilo é um obstáculo e que vai fazer você cair. Em outras palavras, se você se ofende no coração, não consegue crescer espiritualmente. E se você não está crescendo, veja, no reino de Deus não existe tal coisa como ficar estático. Ou você está indo para frente ou está indo para trás. Temos que continuar indo em frente ou ficaremos para trás. Você tem que usar o que aprendeu ou então você ficará dormente por dentro. O amor precisa fluir para que seja realmente amor. O amor vem de Deus e precisa ir para outras pessoas. Ele entra e tem que sair. Esta é uma religião ativa. Devemos participar e sermos ativos. A outra definição da palavra ofensa que eu li e falei muito disso ontem, é muito interessante, diz, ela é a parte da armadilha em que a isca paira e atrai a vítima animal para a armadilha. E deixe-me dizer que a ofensa, ficar ofendido, se você está ofendido com outra pessoa, está ofendido com os problemas que está passando, ou... Hoje falaremos sobre não ofender a si mesmo, e esta vai ser uma mensagem interessante para todos nós. E você pensa o quê? Por que no mundo eu ofenderia a mim mesmo? Bem, você vai descobrir. O ressentimento nos deixa amargos. O ressentimento é uma atitude interior que basicamente diz, eu estou ofendido porque isto está acontecendo comigo. E com quem estamos ofendidos? Bem, podemos nos ofender com Deus e a maioria das pessoas não vai dizer eu estou com raiva de Deus. Mas eu posso garantir que tão doces como vocês são, e tão incríveis como são a ponto de querer vir para a casa de Deus na sexta de manhã, nós temos algumas pessoas, espero que não muitas, mas algumas pessoas sentadas aqui hoje, e quando isso for para a TV, serão muito mais, que elas realmente usam os problemas que passaram em suas vidas como desculpa para não acreditar em Deus. Sabe, a maioria das pessoas que não vão acreditar porque elas não conseguem equilibrar em suas mentes um Deus que realmente nos ama com o sofrimento que nós vemos em todo o mundo. O sofrimento não é culpa de Deus, é coisa do homem, não de Deus. Deus criou um mundo onde tudo seria maravilhoso e não durou muito, mas esse era o seu desejo. E ele está no processo agora de tentar restaurar tudo. E então, nós vamos ter problemas no mundo, haverá coisas que temos que passar e não podemos ficar bravos com Deus só porque nem tudo na nossa vida sai do jeito que deveria. O melhor momento para confiarmos em Deus é quando temos problemas. Caso contrário, é só mais um sermão que você ouve ou algumas escrituras que sublinha em sua Bíblia. Confie em Deus. Eu estou escrevendo um livro sobre confiar em Deus e depois de 40 anos estando na palavra, eu estou convencida de que estas simples e pequenas 3 palavras, confie em Deus, é a resposta para todo tipo de problema que você tem. Todos eles. Todos eles. Mas para fazer isso você precisa crer que Deus é bom. O diabo é mau, Deus é bom. E mesmo que Deus não nos livre de algo que nós sabemos que Ele pode nos livrar e Ele permite que fiquemos ali mais tempo que achamos que deveríamos, ainda assim confiamos em Deus, que Ele tem um plano que é maior que o nosso e que em última análise Ele não só vai fazer aquilo cooperar para o nosso bem, mas que Ele nos levará a um lugar melhor na vida porque não desistimos dele enquanto passávamos pelos problemas. Não fique bravo com Deus porque Ele não lhe deu uma bela e suave, confortável e doce vida. Agora quero falar com você sobre isso por um minuto. Às vezes, quando estamos com problemas, nos ofendemos com outras pessoas que estão sendo abençoadas. E nós podemos até ter uma atitude hipócrita, bem eu. Sou um cristão melhor que você?
Quero dizer, eu faço isso, eu faço aquilo e você blá blá blá, sabe? A autojustiça é uma coisa tão sorrateira e perversa. Tive que me arrepender 2 vezes na última semana por ter autojustiça. E agradeço a Deus por sua convicção, mas foi por causa de uma situação de alguém que eu conheço pecou e foi uma coisa realmente muito séria. E, cara, eu tive que ir e corrigir a mim mesma para não continuar pensando, bem, eu não consigo acreditar que ele fez isso, eu nunca jamais faria isso. É aí que você tem que recuar e dizer, é pela graça que eu sigo, e não significa que não vamos tratar com as coisas na vida das pessoas, que não vamos ajudá-las a se arrepender e a restaurá-las, mas nós não vamos ousar nem começar a achar que somos melhores que outras pessoas, ou como no caso do tipo, bem, por que eu estou tendo tantos problemas e você não tem? Você tem que deixar isso para lá. Deixe-me fazer uma pergunta. Como você se comporta quando Deus não escolhe você? Você queria ser o líder do louvor, mas não foi escolhido nem para ser cantor reserva? E ainda tiveram a audácia de te perguntar se você gostaria de ter certeza de que todas as pessoas do louvor bebam água? Uau! Isso pode ser um teste, não é? Então o que você pode fazer? Ficar ofendido? Ter uma autojustiça? Realmente se ferir espiritualmente? Ou você pode confiar em Deus? Se é aqui Deus que você me quer, eu vou servir com um sorriso no meu rosto. Sei que se você quiser me colocar em outro lugar, você é o único que pode fazer isso na hora certa. Vamos pensar em algumas situações na Bíblia que me surpreendem. Sabe, Deus fez uma aliança com um homem chamado Noé. Noé construiu a arca e fez tudo o que Deus pediu para fazer. Quando a terra se inundou e era hora de Noé sair da arca, Deus disse, eu vou fazer uma aliança com você, isso nunca mais vai acontecer na terra, a terra inteira nunca mais será destruída como um dilúvio, eu vou colocar este lindo arco-íris no céu como um sinal desta promessa que faço a você, para que toda vez que chover, ao ver esse arco-íris, você não precisará se preocupar, Deus não vai destruir a terra. E Abraão, alguns capítulos depois, ele foi um homem que fez uma aliança com Deus, e Deus disse, eu vou cuidar de você, eu vou fazer isso e aquilo, e vou fazê-lo ser rico, ter muitas terras, e blá 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 blá, e isto é o que eu quero que você faça como sua parte. Vá circundar a si mesmo. Agora, eu não sei sobre você, mas quando eu ganho uma circuncisão e outra pessoa ganha um arco-íris, eu não fico muito feliz. Bem, só estou sendo sincera, sabe? Bem, sabe? E te digo mais. E não me entenda mal, mas Deus não tem sido muito fácil para mim, sabe? Eu não recebo só um monte de libertações milagrosas, não. Eu tenho que me livrar de coisas, sabe? Isso costumava me irritar e eu via todas aquelas outras pessoas bem... Mas eu entendo perfeitamente porque Deus me fez trilhar o caminho que Ele me fez andar, porque Ele realmente queria que eu entendesse e me identificasse por experiência com o que as pessoas estão passando, para que eu possa lhes dar esperança em suas batalhas de que elas vencerão. Então ouça-me, às vezes Deus ele vai permitir que você passe por algo que não faz nenhum sentido para você, exclusivamente com o propósito de usar você nesta área para levar outras pessoas para a liberdade no outro momento da sua vida. Há muitas coisas no mundo que eu não entendo, mas eu já me convenci disso. Deus é bom, eu confio nele. Deus é bom e vou confiar nele. Amém? Outro exemplo na Bíblia, 2 irmãs, Raquel e Lia. Raquel era a mais linda, maravilhosa, aquela mulher tão desejada. A Bíblia diz claramente que Lia tinha os olhos fracos e apagados. Basicamente significa que ela era a irmã feia. Bem,
Lia conseguiu um homem e Raquel teve que assistir por 7 anos. Só então Raquel pôde entrar. E Jacó se casou com ela também. Os homens tinham que ter várias naquela época. Eu juro pela minha vida que não consigo imaginar porque alguém iria querer mais do que uma. Eu, hein? Não, obrigada. E então, ter filhos era extremamente importante para eles. E o útero de Raquel era fechado, ela não conseguia engravidar. Mas Lia tinha um filho, e mais outro, e mais outro, e mais outro. E assim, estudando isso, eu aprendi algo que é muito interessante. Veja, Lia não era a mais bonita, sabe? Mas conseguiu se casar primeiro e teve filhos. Raquel era linda e ficou. E se casou em segundo lugar e finalmente, depois de muitos anos assistindo Lia ter bebês, ela finalmente teve um filho. Todo mundo ganha algo e ninguém fica sem ganhar nada. E assim, você tem algo que outra pessoa não tem, então não adianta ficar com inveja do que os outros têm e você não tem, porque você tem algo que eles não têm. Amém? Eu não posso imaginar como foi para os discípulos. Pedro, Tiago e João pareciam ter uma posição um pouco diferente com Jesus do que o resto dos outros. Agora, eu não sei sobre você, mas isso teria me irritado. E, sabe, aqueles foram os 3 que subiram ao monte da transfiguração e os outros tiveram que esperar ao pé do monte. Agora, eu tenho certeza que esses 3 homens não eram tão espirituais para eles descerem simplesmente por não querer fazer os outros se sentirem mal, e aí eles não disseram nada do que viram. Aposto que eles disseram: vocês não vão acreditar. Vocês não acreditariam no que nós vimos lá em cima. Eu posso te garantir que se você quiser ter alguma paz em sua vida, não compare suas bênçãos ou provas com as bênçãos ou provas de outras pessoas. Hebreus 12:15. Esta é uma escritura muito boa que realmente nos mostra o problema que o ressentimento pode ser se não o atacarmos no início. Exercite a prudência e vigie para vocês cuidarem uns dos outros, para que ninguém volte atrás e não falhe em garantir a graça de Deus, seu favor imerecido e bênção espiritual, a fim de que nenhuma raiz de ressentimento, rancor, amargura ou ódio seja criada e cause problemas e tormentos amargos, e assim muitos se contaminem e cedam a ela. Amo esta escritura, está dizendo: olha, se você permitir, como por exemplo, eu era amarga e ressentida e tinha todos os tipos de más atitudes, porque meu pai havia abusado de mim sexualmente. Bem, muito disso foi enterrado no fundo de mim. Isso afetava meus relacionamentos, minhas atitudes, a maneira como eu pensava, afetava todas as áreas da minha vida. Mas veja, eu achava que porque eu saí de casa quando eu tinha 18 anos, que eu não teria mais problemas, mas eu levei o problema comigo na minha alma. Há um trabalho interno que precisa ser feito em nós que somente Jesus pode fazer, porque eu tinha essa raiz de ressentimento na minha vida. Isso estava afetando meu casamento, estava afetando os meus filhos, afetando todos os meus relacionamentos, afetando a minha vida diária. Então, como essa escritura diz, se você não fizer parar, então isso vai se espalhar e afetar todas as áreas da sua vida. E alguns de vocês, se vocês realmente levarem a sério o que eu estou dizendo aqui hoje, isto pode ser uma grande mudança de vida para você. Não viva a sua vida amargo, ressentido e cheio de ódio e amargura por algo que aconteceu com você, sobre o qual você não pode fazer nada, mas Deus pode fazer se você permitir. Agora, na verdade, a Bíblia nos diz, Deus teve a audácia de nos dizer que os testes são bons para nós e que devemos ficar animados com eles. É incrível como podemos ser espirituais quando tudo vai bem. E como podemos ressuscitar aquele velho homem quando as coisas não estão bem. Deus quer que sejamos estáveis. Estáveis, estáveis, estáveis.
Vamos falar de estabilidade por um minuto. Eu era tão instável nos primeiros anos da minha vida. Nunca sabia como iria me comportar até que o diabo me dissesse: se ele dissesse que eu estava deprimida, eu ficava. Se ele dissesse que eu estava brava, eu ficava. Eu não sabia nada sobre controlar as minhas emoções, sabe? Eu fazia o que eu queria fazer, bem sabe, as emoções, elas podem ser boas às vezes, mas elas podem realmente ser perigosas, porque você nunca sabe quando elas virão e quando vão embora. Você precisa ter certeza que são as certas que estão guiando sua vida. Eu particularmente gosto do Salmo 94, 12 e 13. Vamos dar uma olhada nele. Abençoado, feliz, afortunado, invejado é o homem a quem você disciplina, instrui, ó Senhor, e ensina de acordo com a sua lei. Ok, então aqui diz que quando Deus está disciplinando você, você é abençoado. Abençoado, abençoado, abençoado. Para que você possa dar a Ele o poder de manter-se calmo nos dias da adversidade. Até que o inevitável poço de corrupção seja cavado para os ímpios. Então aqui diz que Deus vai continuar a tratar conosco, e tratar conosco, e tratar conosco. E parte disso significa que Ele vai permitir que você entre em algumas situações desconfortáveis que vão tirar com esperança o melhor de você. Mas eu não sei onde você está. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, que as provas produzem paciência. Bem, elas produziram um monte de outras coisas em mim antes de produzir a paciência. Quero dizer, coisas nojentas. E levou cerca de 25 anos para eu ser estável. Eu não sei se alguém aqui é tão lento quanto eu, mas eu demorei. Ah, tem uma senhora, duas. Tudo bem. Tem mais umas ali. Deveríamos ter a mentalidade de Cristo e assim aprenderíamos mais rápido, sabe? Se Deus lhe der um teste e você não passar, terá que fazê-lo de novo. E de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Até que você passe. Deus continuará permitindo que nós passemos e passemos e passemos pelas coisas que não são coisas que vão. Elas nem sequer entram na categoria de sofrimento de verdade. São coisas desconfortáveis e irritantes. Apenas coisas. As pessoas dizem algo que fere nossos sentimentos, não conseguimos a promoção que queremos no trabalho, não conseguimos cantar no coral, sabe? Ou seja lá qual for o caso. Meu Deus, se não conseguimos lidar com isso, como vamos fazer quando as coisas ficarem realmente difíceis? Ele diz que isto vai continuar até que esse Deus nos dê poder para nos manter calmos no dia da adversidade. Todos digam: eu tenho que aprender a me manter calmo. Você não parece animado, vamos repetir isso. Eu tenho que aprender a me manter calmo. 2 Timóteo, capítulo 4, começando no verso 13, estas são escrituras incríveis. Pois vem o tempo em que as pessoas não tolerarão ou não suportarão o sonho e a instrução saudável. Mas tendo os ouvidos coçando por algo que lhes seja agradável e gratificante, elas juntarão para si mesmas um mestre após outro, para um número considerável, escolhido para satisfazer seus próprios interesses e promover os erros que elas cometem. Verso 4. E elas vão deixar de ouvir a verdade, se afastando para mitos e ficção criadas pelo homem. Verso 5. Mas quanto a você, agora ele está falando com Timóteo, que era pregador da palavra. Quanto a você, seja calmo, frio e firme.
sau. Vì giờ anh đã quen rồi, em đã quên rồi, dòng tin nhắn anh quên rồi, em đã quên rồi, mình chẳng còn gì nữa rồi, còn gì nữa đâu. Quên rồi, em quên rồi, giờ chỉ còn là những vấn vương. Đưa em mang cho anh bao ước quyền ở ngân đường. Giờ chỉ là những cô đơn lang thang một chiều vắng. Giờ chỉ là những cơn mưa say trong một chiều nắng. Nắng vàng nhẹ rơi trên đôi mắt em, nắng vàng nhẹ bay qua đôi mắt em. Đôi gà mà im trong cơn gió hay qua, nắng nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt em. Em đã dần quên rồi, quên rồi, em đã dần quên rồi. Ngày mình từng có đôi, từng quên rồi. Ta đã cùng đi qua bao cảm xúc, đi qua những cung bậc tình yêu. Ta chẳng thể giữ lấy nhau một phút, thế nhưng mà trên đời cướp một thu. Giờ đã có những thứ anh ấy ôm trong đời mình, em chẳng cần giữ để lại sự duyên tình. Bây giờ chúng ta chỉ là làng, giờ em đi theo ai của mình bang. Giờ ta hứa một đời sẽ mãi ở bên, sâu trong đôi mắt em bây giờ là những giọt buồn rối ren. Và đã có những cố gắng anh đem một số nơi trái tim, để đầu này em ở đây cất bước ra đi. Một chiều hoàng hôn em mang bình minh lại cho anh những quên ô. Mưa rơi xuống làm
Thank